agradecer o convite, realmente já é a segunda, terceira vez. Terceira ou quarta, talvez. Mas fora essa parceria com o Bruno, eu já, aula inaugural, já vim aqui várias vezes e em outras universidades também. E eu adoro falar em universidade, porque eu fiz PUC 1 ano ainda de jornalismo, e saí, fui para a UF fazer cinema, voltei na ECO para fazer mestrado e voltei na UF para fazer doutorado, então eu sempre acabo voltando para a universidade. E o que eu acho importante de falar, de vir aqui, é que estar aqui é um privilégio e uma oportunidade também de criar redes, né? Com pessoas que querem fazer o que vocês querem fazer. Então, às vezes, eu estou nos corredores da Globo e encontro um fotógrafo que estudou comigo na UF, ou eu vou fazer um trabalho, eu acabo me conectando com uma pessoa que eu conhecia em algum momento da universidade. Então, é um lugar que você pode parar e refletir sobre o que você está fazendo, para onde o audiovisual está indo, com toda a parte, o arcabouço teórico que a universidade dá, mas também é a possibilidade de se conectar. Tem uma frase do Kaká que eu repito, depois outro dia eu vi que alguns alunos meus falam como se fosse minha, mas eu ouvi dele, que é: cinema se faz em turma. E aqui é onde você começa a achar a sua turma. Porque alguém tem que segurar a câmera para o outro poder, sei lá, atuar, para o outro poder. Então, olhem para o lado. Né? Primeira coisa, aproveitem que vocês estão aqui. A segunda coisa é que, então, quando eu saí da UF, eu saí numa época em que, durante o governo Collor, em que a Embrafilme, que era a principal produtora de cinema, foi fechada. E isso foi mais ou menos 91, 92, então se fazia 80 filmes no Brasil e passou a se fazer 2, 0. E o que isso... Os chineses falam que tem uma provérbio chinês: crise gera evolução. E crise gera evolução, porque eu me formei em cinema achando que o cinema era uma mídia mais nobre do que as outras mídias, achando que era isso que eu queria fazer, com uma ideia certamente maniqueísta do que era cinema, do que era televisão, do que era conteúdo realmente nobre ou não, seja lá o que essa palavra significa, mas... e eu fui obrigada a trabalhar em outras coisas e pensar em como contar histórias de outras formas. Então, de certa forma, acelerou o momento que a gente está vendo desde 2005, que é a convergência de telas e mídias. Então, resumindo, eu fiz assistência de direção, assistência de câmera, assistência de montagem, de publicidade, de televisão, estágio em roteiro para o que era na época a TVE, que hoje virou TV Privada, foi virando várias coisas, né? E aí, e assim, conhecendo pessoas e assim criando... Sabe quando você joga pedrinha no lago, vai aumentando, assim? A gente criando outras relações, né? E eu acho que hoje, quando eu olho para trás e vejo as realizações, né? Curta-metragem, vários curta-metragens, com amigos, sem amigo, com pessoas, enfim... através de um coletivo que eu tinha na época, que era o coletivo Piracema, de pessoas que queriam fazer curta-metragem, não tinha nem edital, não tinha como, e depois eu estou no meu 5º longa, já são 3 peças de teatro, uma que eu dirigi, já fiz uma websérie, já fiz 2 ARGs, que é jogo de realidade alternada, já... só em novela, essa é a minha 5ª novela, fora as séries. Então, como vocês... Fora livro, ainda tem os livros infantis e livros não ficção, livro ficção. Então, vocês podem perceber que são muitos anos, eu já estou com 54 anos, só me formei com 20 e poucos, de contar histórias em diversas mídias. E eu acho que quando, às vezes, hoje em dia, com uma certa falsa, mas enfim, pelo menos um aumento, né? Eu ia falar democratização, mas não é verdade, dos meios de produção, mas um aumento das formas e das possibilidades de produção e de distribuição e circulação dessa produção, que é contar histórias. Eu sempre, muitas vezes, uma pessoa vem comigo, para mim, com uma ideia de um longa. Nossa, tá difícil, tá sem edital na época, tá sem poder. Será que isso vira um livro? Será que isso vira uma história em quadrinhos? Será que isso vira um curta que pode virar um longa, como foi o caso do Como Ser Solteiro, meu primeiro longa, era um curta? Então, e aí junto com pessoas que também precisavam daquela vitrine, a gente acabou transformando em longa. Isso tudo é para falar que aqui é o lugar onde tudo começa. Por isso que eu adoro todos os convites voltando de vir falar em universidade. Eu raramente, se eu falo não, porque realmente não dá.
Hoje eu falei, 1 hora, pode ser? Aí eu achei que era online. Ele falou, não é online. Eu falei, não, tudo bem, vou dar... falando com a Rosa, minha filha, eu sabia que você ia dar um jeito. Eu falei, não, claro, dá um jeito. Porque eu gosto muito dessa troca, pra mim é muito importante. Eu sabia que você ia dar um jeito também, porque quando ela falou assim, eu falei, não, eu ia falar, pode ser online. Eu falei, não, é presencial, Rosário. Então, deu certo, estamos aqui, fui na fé, deu certo. Então vamos começar a falar do Vai na Fé, que eu sei que muitos de vocês estão aqui, que estão ou acompanhando ou vendo a repercussão da novela. E aí eu queria falar um pouco com você, antes até da gente falar da construção da novela, da responsabilidade de fazer uma novela e tocar tantas pessoas num país tão grande, tão diverso, com tantos problemas ainda. Então talvez a função social que a novela tem é a responsabilidade perante o público. É um pouco a pergunta que é dele, do Lucas, né? É difícil essa pergunta. Eu falei isso para ele, vou falar isso para ele, difícil pergunta, porque sim, uma novela fala para uma nação, né? Um fenômeno. Muitas vezes a gente, né, quem quiser ler meu doutorado vai sair agora pela Cobogó, tá lá no repositório da UF, mas são, sei lá, 200 páginas, como você sabe, né, com muita citação, mas agora vai ser uma versão mais leve. Eu falo um pouco sobre isso, porque se você vê a história da televisão no Brasil e a história da telenovela no Brasil, não é que nem em outros países, e muitas vezes a gente aqui na universidade estuda textos teóricos sobre o que é a televisão, ou qual a trajetória, ou se era, né, a televisão fragmentada, network era, post-network era, vale a televisão neo, né, palio, tudo isso. Mas será que se aplica ao Brasil? Será que no Brasil a gente não tem uma relação muito cultural com a telenovela? E o Martim Barbeiro, que é um autor que eu pessoalmente gosto, das mediações, ele fala que a telenovela é a matriz narrativa latino-americana. É o único conteúdo audiovisual que inverte o fluxo transnacional de conteúdo. Então vamos pensar, uma novela como a última vez que eu perguntei sobre Totalmente Demais, ela já está em 165 territórios. Vendida para 165 territórios comercialmente. Isso é inverter o fluxo transnacional de conteúdo audiovisual, né? E pensando em tudo isso, pensando que a telenovela é uma das narrativas mais resilientes na televisão brasileira, né? Passou dos 70 anos, é preciso pensar como é esse diálogo com a sociedade brasileira para se escrever uma novela. Porque o maior agente transformador de uma telenovela é o público. Então, se a gente pensar que a primeira telenovela do Walter Foster, Seu Futuro Me Pertence, Sua Vida Me Pertence, Sua Vida Me Pertence, o grande escândalo foi um beijo, e hoje não tem um capítulo sem um beijo, a gente vê como a sociedade mudou. Porque um beijo dentro da casa das pessoas, em 1951, era um escândalo, e hoje não é mais. E a mocinha mudou, o vilão mudou, o tipo o objetivo de uma heroína de uma telenovela mudou. Não é só uma relação afetiva que ela quer uma realização muitas vezes profissional, pessoal. Então, se a gente observa tudo isso que aconteceu, a gente percebe a importância de ter um diálogo com a sociedade. E aí vou voltar para a pergunta. Então, como é que se dá esse diálogo? Como é que a gente faz isso? Com escuta. Conversando, vendo, olhando. Eu que sou pesquisadora também, olhando números, olhando pesquisas, mas tentando descobrir quem são as pessoas por trás desses números e por trás dessas pesquisas. Trazendo para a sala de roteiro pessoas com outros olhares, com outras trajetórias, de outras gerações, e respeitando a opinião dessas pessoas, tendo escuta e trazendo a contribuição delas para dentro da novela. Então essa é a minha estratégia, é tentar olhar em volta, perceber o que está latente na sociedade, o que a sociedade talvez queira conversar sobre, mas ainda nem sabe. Porque uma novela, quando começa a escrever uma novela, ela vai ao ar daqui a 2 anos, 1 ano e meio. Então não é o que a gente está falando agora. O que a gente vai falar? O que vem por aí? Então, se você prestar atenção nas pautas de Vai na Fé, todo mundo assim fala, olha que coincidência, o STF está votando prisão especial, a gente está falando de prisão especial, a gente está falando de cotas, a novela tem cotas. Olha, gente, isso aí, essa sinopse está aí há 2 anos atrás. Mas já dava para perceber que era isso que vinha. E eu acho que faz parte da minha profissão ter a sensibilidade de tentar perceber o que vem por aí. Dizem que a Janete Claire, né? Ela ia todo dia, ela saía da casa dela e ia para
cabeleireiro que tinha lá. E que era um lugar, era como ela tinha algum contato com a sociedade. Porque um autor, aí cada um tem sua estratégia, mas é só para dizer que você não pode ficar numa torre de marfim, que é a metáfora que se usa justamente para academia, né? Que é muito isso, assim. Como é que é a tua estratégia, então? Para essa escuta e para essa sensibilidade de tanta coisa que está acontecendo. E assim, e essas coisas aqui cabem novela. Essas coisas aqui cabem numa série pro clube. Sua cabeça não deve parar, mas como é que você vai pegando esses elementos todos e organizando como fluxo criativo? Tem alguma coisa de método que dê para compartilhar com a gente? Super. Aliás, vou propor um exercício para você. Tem um método que é musculatura, gente. Não é só inspiração, é técnica. É musculatura. Então, por exemplo, um exercício quando eu dou... Agora eu não consigo mais dar aula, mas quando eu dou aula, entre outras coisas da minha vida, eu fundei o Núcleo de Cinema junto com o Vinícius Reis lá do Nós do Morro em 95. Então, uma das aulas que eu dava era uma aula baseada num livro do Doc Comparato, que é um clássico, né, de roteiro, aquele manual do roteiro, que ele tenta classificar as ideias. Então, eu fiz um exercício baseado nisso. Então, por exemplo, todo mundo aqui pensa, tá? Não vou, porque a gente tem pouco tempo, não vou fazer o exercício, mas hoje, o que vocês viram no dia de hoje? Se eu falasse, você tem que fazer um filme com alguma coisa que você viu hoje, o que seria? Uma ideia, alguma coisa que chamou a atenção de vocês. Isso é, então, uma ideia vivida. Aí, próxima aula. Vamos lá, gente, eu quero uma ideia lida. Vocês têm até a próxima aula para me dizer qualquer coisa. Você pode ter lido no jornal, pode ser um livro, pode ser um personagem de um livro que deu a ideia. Por exemplo, o Gilberto Braga já disse uma vez que ele fez uma novela inteira baseada em N, sabe? Personagem de N, a personagem, ou a Malvada, né? Quantas novelas você vai dar? Quantas novelas em Conde de Monte Cristo? Mas uma ideia lida, que vocês acham que dá um filme, que dá alguma coisa. Uma ideia que alguém contou pra vocês. O Cabeça de Copacabana, que é um filme que a Clélia Bessa às vezes passa na aula dela, é um filme que veio de uma ideia que o Duda Weissman, que é um outro cineasta, me contou, que ele leu um jornal. Então foi uma ideia lida, que virou uma ideia contada. E aí, ideia da memória. Outro exercício, próxima aula. Tem alguma coisa na vida de vocês que vocês acham que daria um filme? E sabe o que acontece quando você começa a fazer esses exercícios? Você começa a prestar mais atenção. Porque, você tem que olhar para o lado, você tem que ter sensibilidade. Pronto, tem sensibilidade. Difícil, né? Mas se você exercitar isso, exercitar o seu olhar todo dia, toda semana, facilita. Porque você começa a estar mais atento. Tem uma amiga minha, outro dia, enfim, a gente estava, uma diretora que vai trabalhar comigo, começou a contar a história da família dela. Eu falei, gente, eu vou usar isso. E a outra falou, cuidado, ela é uma esponja. E eu sou uma esponja. E eu acho que todo mundo que quer contar histórias deve ser uma esponja. E deve, principalmente, não só estar atento ao mundo, mas estar atento ao seu filtro. O que você acha que é interessante? E que filtro é esse? Será que ele está conectado com o que outras pessoas acham? Será que é uma coisa mais mais sua? Será que é uma coisa... É um filtro... Você tem um olhar mais comercial? Não sei. Cada um de vocês vai descobrir, prestando atenção. Eu costumo falar com os meus amigos sempre uma coisa parecida com isso, que às vezes eu estou no bar, estou no restaurante, e alguém tá falando comigo e fala, Bruno, cadê você? Eu não, estou vendo televisão, tem uma história ótima, eles estão falando. Eu estou sempre ouvindo as histórias do outro lado e eu uso essa expressão, eu estou vendo televisão, não porque eu esteja criando, eu não sou um criador de televisão, mas eu estou sempre observando a história do outro para me inspirar de alguma forma. Eu anoto, né? Eu não sei vocês, eu anoto agora no celular, eu já tive um caderninho, mas eu anoto, eu tenho vários escaninhos no meu celular. Mas eu queria saber o que você vê de televisão. Hoje mesmo, é difícil, tá? Quando você escreve novela, você não vê nada. Mas hoje, por um acaso, uma amiga minha falou, você já viu Firefly Lane? É uma espécie de This Is Us da amizade. Aí eu vi um episódio, eu tento ver a novela, vejo pelo menos a primeira semana de novela, ou última, né? Agora a gente está na última, mas eu vou ter que ver no Globoplay de Travessia. Eu tento ver o que me falam que é legal. Eu dou pelo menos uma olhada no primeiro e no último. Eu acho que a gente que trabalha com audiovisual, a gente não precisa ter medo de spoiler. A gente estuda aquilo. Então sempre alguém fala, pode dar um spoiler? Pode, eu quero saber se a virada é boa, se o plot twist é bom. Pode me dar, quero saber, não sei se eu vou ter tempo de ver. Esse plot twist é bom, quero ver como ele chegou lá. Ou como ela chegou lá, entende? Então, eu procuro dicas de pessoas à minha volta, mas eu procuro ver tudo. E eu acho que tem uma coisa muito difícil nessa era do streaming, junto com TV aberta, junto com o cabo, que é conseguir ver, que para vocês que estão na universidade, tá? Conseguir ver alguma coisa fora do clássico narrativo hegemônico. E mesmo fora
mesmo o que o streaming chama de fora do clássico narrativo hegemônico, ainda é o que eles oferecem achando que vai ter um público, uma audiência. Então, o que são essas coisas? Os clássicos. É preciso assistir os clássicos. É preciso assistir por que Godard mudou o mundo, né, quando ele fez o Poder Sufre. Por quê? O que aquilo tinha de especial? Ah, o jump cut. Ah, hoje tudo tem jump cut. Não, mas olha só, ele fez primeiro, sabe? Glauber, vamos olhar os clássicos. Mesmo que hoje a leitura de alguns desses clássicos ou de alguma dessas pessoas seja diferente do que era na época. Mesmo que hoje a gente tenha um outro julgamento sobre filmes, enfim, de mulheres objeto, de outras coisas assim. Mas é preciso entender a linguagem, assistir os clássicos e entender um pouco de como a gente chegou até aqui. E procurar amostras de cinema. A gente acabou de ter o É Tudo Verdade. Então, se eu estivesse aqui na Semana do É Tudo Verdade, que é de graça, eu diria, morem no É Tudo Verdade. Que vocês vão ter uma ideia do que está acontecendo no mundo, do ponto de vista de documentários. Porque o É Tudo Verdade, tá bom? O É Tudo Verdade, ele traz o filme que vai para o Oscar, né? Ele ajuda a eleger um filme para o Oscar. Então, tem que ver o que está acontecendo. Você falou agora, você usou a palavra diálogo agora há pouco. E você está numa... de novo, e voltando para o Vai na Fé, porque eu queria entrar mais fundo nele. O quanto você está atenta também ao que as pessoas estão lendo da obra que você cria. Assim, o quanto você é apegada ao que você cria, já que você não pode controlar o que o espectador vai fazer com aquilo. Assim. Te dá algum insight, você fica tensa, você fica querendo saber a reação das pessoas como um combustível criativo de alguma forma? Olha que interessante, né? O Raymond Williams, que é um dos primeiros, que é um cara que escreveu sobre fluxo, ele foi professor do Fiske, que por sua vez foi professor do Jenkins. Tem até um artigo do Jenkins, que é a Convergência de Telas, que fala dessa linha que fala do Fiske. E o que o Fiske dizia? O poder está com o telespectador. Não adianta. Por mais que eu queira contar uma história, aquele telespectador que vai ver aquela história, ou aquele pessoa que vai no cinema, a pessoa que está vendo a minha peça, ela vai associar aquele texto aos seus próprios textos, à sua própria trajetória. E não adianta eu falar, não foi isso que eu quis dizer, porque foi isso que ele entendeu, que ela entendeu, e vai trocar de canal, e vai ver outra coisa, e vai ter sua própria opinião. Então isso eu já ouvi. Já tentei falar, não, mas não era isso, não, vocês entenderam errado, não adianta. Porque o poder está na audiência, o poder não está em quem conta a história, está como ela é ouvida, como ela é compreendida. E outra pessoa que fala de teoria da recepção, por exemplo, Stuart Hall também fala disso, né? Como na Inglaterra, as reportagens da BBC sobre, falando até de jornalismo, sobre a Guerra das Maldivas, o que eles queriam dizer e o que realmente se entendia, né? Então, acho que não tem jeito. Às vezes é frustrante? Às vezes às vezes as pessoas veem uma coisa que eu não esperava naquela cena também. Né? Então, às vezes, aquela cena toca alguém ou toca uma pessoa. Ou por exemplo, tem uma história que eu adoro contar de uma espectadora de Malhação Sonhos ainda. E a gente tinha a história da Lucrécia, que era uma mãe super rígida, uma personagem super feroz, uma professora rígida, e uma professora que tinha uma filha adolescente que ela era uma coisa meio... aquele filme, Cisne Negro, aquela relação dela com a filha e tal... E aí ela descobre que tem câncer e se fragiliza, e tem toda a trajetória dela com a filha, como isso muda a relação dela com a filha e como isso muda como ela vê o mundo, né? E eu lembro que através do Que Não Existe Mais, o CAT, uma espectadora escreveu falando o seguinte, olha, eu não sou mais adolescente, mas quando eu tinha 17 anos, minha mãe viveu uma história muito parecida com essa na novela. E eu estou assistindo a novela e eu estou revivendo essa história e pensando e refletindo sobre essa história de outra forma. E aí ela falou, eu acho que a arte não imita a vida, a arte ajuda a gente a lidar com a vida. E isso, eu fiquei tão emocionada com a leitura dela dessa cena e como ela viu a cena com essa frase que eu repito na vida, isso, que eu pedi para a Helena Fernandes, que fazia a professora, a Lucrécia, gravou um vídeo para ela, eu gravei um vídeo para ela, depois eu fui e peguei essa frase e botei, falando, olha, minha amiga, aí citava o nome dela, falou essa frase para mim. Então, tem isso também, né? Tem os dois lados. Tem, às vezes... Nessa mesma novela teve também uma outra que as pessoas... Eu falei, gente, mas como que interpretaram dessa forma? Mas acontece. Acontece. E tem que estar preparado para isso. Maravilha. Vamos para Vai na Fé, então. Eu queria saber como você vendeu o Vai na Fé para a sinopse ser aprovada e decidirem produzir a novela. Se você pudesse
falar da gestação inicial ali e desse processo, ok, isso vai ser uma novela, é uma novela das 7, já nasceu assim, um pouquinho de bastidor, você puder. Cada novela que vai ao ar, muitas vão pra gaveta, tá? Muitas sinopses vão pra gaveta. Outro dia eu falei isso até na Globo, numa oficina. Tipo, olha, um sucesso após o outro. Entre um e uma outra e outra novela, tem várias que vão pra gaveta. Entre Totalmente Demais e Bom Sucesso, pelo menos 3 sinopses entre 50 e 70 páginas foram recusadas. Né? Então, eu acho importante, porque a gente aprende. Eu também guardo, mas eu guardo, um dia elas vão. Mas é importante também aprender. E isso também, gente, vai entrar aí. Vão, assim, prepare-se para editais, né? Vai ter muitos editais de curta esse ano, a gente espera, né? É um ano auspicioso para quem está aqui, eu acho. Então, eu tenho, por exemplo, uma aluna que a Luciana Bezerra, que fez o primeiro longa dela agora, ex-aluna. Agora já é minha. Que ela, Mina de Fé, foi um curta que ela escreveu, sei lá, em 5 editais antes de ganhar. E cada vez ela falava, não ganhei de novo. Eu falei, melhora um pouquinho. Reescreve um pouquinho. Ajeita. Ou, escolha difícil, parte por outra ideia. Mas é essa escolha que eu, quando faço uma sinopse, o que acontece, né? E aí, quando eu tive a ideia de Vai na Fé, eu tive a ideia de Vai na Fé durante o Focus Group de Bom Sucesso, na verdade. Porque a gente estava discutindo o figurino da Paloma, e eu achava que a Paloma se vestia de forma muito careta. E eu pedi para fazer essa pergunta. Eu falei, pergunta. E aí, e uma delas falou, por que uma mulher não pode botar uma mini saia, cebolar até o chão, e ser uma mãe bacana, e ser uma mulher íntegra e tal. E eu comecei a prestar atenção também no Focus Group, que metade das pessoas que estavam lá, na ficha, botavam evangélicas. E eu falei assim, será que as pessoas são uma coisa só? Será que a gente, nesse mundo que cada vez mais polarizado, onde todo mundo precisa ser tão coerente. Alguém aqui é coerente o tempo todo? Eu não sou coerente o tempo todo. Mas onde se espera que todo mundo seja coerente o tempo todo, será que isso é real? Será que isso é possível? Será que as pessoas não são mais de uma coisa? Será que as pessoas não têm camadas? E começou com o figurino da Paloma, que claro, por que ela não pode botar um figurino sexy, mesmo assim ser mãe, mesmo assim trabalhar naquela casa? E aí olhando as fichas e ser evangélica. Então, o que você faz, né? Então, essa foi uma ideia. Eu fiquei com isso. Aí depois veio a apresentação, não sei quem acompanhou a apresentação do Amaury, da programação no Rio do Cia, fica online, mas enfim, de alguns anos. Lembra que ele fez a programação mostrando números? Quem é a audiência? Quem é o Brasil? E eu falei, deixa eu dar uma olhada aí no PNAD contínuo, para quem não viu. Pode então, não precisa ser a apresentação da Amaury, basta ver o PNAD contínuo do IBGE. Quem será que são essas pessoas por trás desses números todos? Então, o próximo passo é começar a conversar com essas pessoas. Conversar. Para poder escrever o núcleo do ICAS, eu conversei com vários ex-alunos e alunos da PUC. Vários. Um deles escreve a novela. Um deles dirige a novela também. Então, escuta, começar a conversar com as pessoas, começar a... Eu até tirei uma foto com o Lucas da TV, porque botei no grupo, porque eu sei que ele vai se emocionar quando ver Pedro, que escreve comigo. Então, escuta. E aí você começa a ter uma história. Agora, para ter uma boa novela, não adianta só ter escuta, ver o que está legal, qual é o diálogo com a sociedade, o que é a sociedade... Tem uma coisa que, mais uma vez, gente, voltamos para a técnica. Uma novela fica 5 meses no ar. Então, ela tem que ter, no mínimo, uma grande virada ou plot twist por mês. Para esta virada ou plot twist por mês, você precisa de pelo menos, 5 viradas pequenas, né? Uma por semana. E para chegar em cada uma dessas 5 viradas por semana, você precisa de 6 ganchos. Entende? E assim você vai... Então, eu adoro usar de exemplo quando eu dou aula, Conde de Monte Cristo, que não à toa tem várias novelas que seguem as viradas do Conde de Monte Cristo. Né? Conde de Monte Cristo, apaixonado, tem a noiva, atraído pelo melhor amigo, plot twist 1, né? É preso, conhece na prisão um cara que vai dizer onde tem um grande tesouro, olha, outro plot twist, finalmente consegue sair da prisão, plot twist, volta e vai se vingando, aí um por um ele vai se vingando até chegar no amigo, olha como isso dá uma boa novela, ou uma série, me vende, mas é importante pensar os plot twists, porque não adianta só ter um bom tema, bons personagens, um universo interessante, temas atuais. É preciso saber contar uma história. Como é que eu apresento a novela? Vou falar como eu faço. Eu geralmente escolho algumas frases assim, de efeito,
loglines que falam a que veio a novela, e às vezes eu uso frases famosas, assim, sei lá, para dizer a novela. E depois eu faço um parágrafo mais ou menos do que importa para contar aquela novela. E aí depois eu vou para a sinopse em si. Por quê? Porque eu acho que se a pessoa leu aquelas frases, foi um parágrafo, leu o parágrafo, gostou, aí ela vai ter paciência de ler. E eu geralmente separo em trama principal, e aí eu vou parando em momentos importantes, e depois tramas secundárias e depois personagens. Tem um exercício que eu acho muito bom, que eu até comentei com a Rosa outro dia, do Paul Schrader, né? Quem é o Paul Schrader? É o roteirista de, por exemplo, Taxi Driver apenas. E ele dá um curso de roteiro e ele faz tudo de forma muito oral. Então ele fala que ele conta a história para amigos várias vezes. E geralmente ele vai no banheiro no meio da história. Quando a pessoa fica entediada, fala, quando ele volta do banheiro, a pessoa não pergunta, mas aí o que aconteceu, ele fala, tá com alguma coisa errada, e ele começa de novo. E esse exercício oral eu também faço quando eu tô escrevendo uma novela, sabe? Fala, sabe o que você tá fazendo? Uma novela sobre o quê? É bom, é uma boa oportunidade. E é legal também treinar como falar isso de uma forma curta também, né? Porque se você quer vender um projeto, às vezes o elevador é o lugar onde você vai vender aquele projeto, que eu chamo pitching de elevador. Tem que ter um pitching de elevador também. Ou seja, como contar essa história. E vai na fé, eu tinha. Então, né, que agora a história está no ar, não vou perder o nosso tempo aqui, mas eu tinha um pitching de elevador, que é isso, as pessoas não são uma coisa só, as pessoas têm camadas, por exemplo, eu ia nos personagens principais, aí depois eu ia na juventude, que quer mudar o mundo, e ao mesmo tempo, e é uma novela de gerações, e ao mesmo tempo são filhos de pessoas que já se venderam para o mundo que está aí e tal, e aí eu vou contando. E eu, mais ou menos, isso é o que eu coloco no papel. Eu já estou arrependida de ter chamado minha equipe de roteiro aqui. Porque, nossa, foi uma correria tão grande para mim, mas que bonito isso que você falou. Mas eu queria te falar que você não está sozinha, porque a gente faz uma coisa chamada Focus Group, né, que é a pesquisa qualitativa. E muita gente falou da Bruna. E no Focus Group, a primeira pergunta é exatamente essa que o Bruno fez para todo mundo. E várias pessoas falaram da Bruna, porque ela é feliz, né? Porque ela tá sempre bem, né? A Sol, coitada. Ela tem uma nuvem de tormenta sempre atrás dela. Então, muita gente falou da Bruna, que é a Carla Cristina, que é uma atriz que eu conheço há muitos. É uma das coisas que eu não falei que eu fiz. Eu já tive um canal de televisão no celular chamado Manós, e a Carla já fazia naquela época. Eu conheci ela num projeto do Gulbenkian de teatro e ela trouxe muita coisa para a personagem, né? Eu já escrevi pensando nela, mas o diretor não tinha pensado nela, ninguém da empresa tinha pensado nela. Eu falei, é ela. Então faz um teste com ela. E ela chegou no teste, e ela saiu do teste falando, sou eu, né? É para mim, né? É pra mim. E eu acho que ela traz essa alegria para Sol, que está sempre cheia de problema. E eu acho muito bonita essa amizade das duas, gente, das mulheres pretas, das mulheres periféricas, e elas são escritas por uma autora, que é a Renata Sofia, que escreve também a Kate, quer dizer, todo mundo escreve tudo, tá, gente, da minha equipe, todo mundo escreve tudo, precisa escrever tudo. Mas, muitas vezes, quem escreve é a Renata, às vezes é o Fabrício, às vezes é a Renata Corrêa, mas ela... E eu acho que muito da Bruna também, ela veio trazendo aquilo que eu falei de ter escuta, respeitar, trazer pessoas para a sala de roteiro que vão poder contribuir, ter escuta, elas contribuem, a Renata contribui todo mundo, a gente faz reuniões, segunda tem reunião de novo na sala de roteiro, mas a gente faz reuniões periódicas mesmo numa novela, porque eu acho importante todo mundo saber para onde a gente está indo, todo mundo poder falar, será? Não ter certezas, ser permeável, acho que eu estou estudando que a novela tem que ser. Então, muita gente falou dela. E muito bonito isso que você falou, da juventude. A gente, no Focus Group, curiosamente, nunca aconteceu isso com uma novela. Eles fizeram com mulheres de 35+, que geralmente fazem, mas fizeram também com jovens de 18 a 22. Justamente com esse pensamento, né? De retorno, e com homens também, que foi uma coisa que eu nunca tinha feito. Lembra que eu falei que eu adoro pesquisa, eu adoro ficar sempre tentando essa coisa esponja, essa curiosidade? Eu lembro que quando eu estava começando a escrever a novela, chegou para mim uma pesquisa que é o Sintonia com a Sociedade, que é uma pesquisa junto com... Não sei se vocês sabem, tá? Mas se você entrar no Cantar Ibope tem uma sessão para aqueles
que você se inscreve, porque você está na universidade como estudante, mesmo não estando mais, e eles te mandam periodicamente pesquisas de telespectadores, pesquisas super interessantes. E Sintonia da Sociedade, que foi feito com o Ibope, ele falava assim, os principais valores dos brasileiros. O valor número 1 era fé. Era fé. Então, num país com a desigualdade, com as dificuldades, na pandemia e economia, tudo o que a gente está vivendo, o valor número 1 do brasileiro ser fé emociona. Então, ter uma novela onde personagens têm essa fé, que as coisas vão melhorar e que podem melhorar, estava brincando sobre a Sol, mas meio a tantas dificuldades, eu sabia que era aí buscar essas pessoas, mais uma vez, buscar as pessoas. Segundo valor, quem adivinha? Primeiro, fé. E fé junto com esse Sintonia da Sociedade, o PNAD contínuo, em que 91% das pessoas no Brasil dizem ter... Não, 99% das pessoas no Brasil dizem ter fé e 91% que tem uma religião. Então, até transcende. E o segundo valor? Não. Família. E o terceiro valor, realização, pessoal. Família. Então, uma novela sobre fé, com uma família super forte, no centro de tudo, vocês concordam comigo que eu já parto de um lugar que tem grandes chances de se conectar com a sociedade. Então, prestar atenção no que está acontecendo. Né? Se vocês forem ver, né, mais uma vez, ao longo desses 70 anos de novela, a gente teve novelas com grande rejeição. E será que a sociedade não estava pronta? Será que a sociedade é moralista? Será que a sociedade é hipócrita? Pode ser tudo isso, gente. Mas a verdade é que se o maior agente transformador de uma telenovela é a sociedade, esta novela não estava em sintonia com a sociedade. Mesmo que fosse um momento moralista, hipócrita, tudo isso. Mas tem que caminhar junto. Senão você não... Só as pessoas mudam de canal. Quando você faz uma cena, aquela cena tem que ou revelar a personagem ou levar a história para frente. Presta atenção. Quando uma cena não revela a personagem e nem leva a história para frente, aquela cena, para que ela está lá? Num clássico narrativo, que é o caso de uma telenovela. Porque você pode ter um filme reflexivo, com cenas que, na verdade, dão a ideia, sei lá, um filme lindo, daquele universo, sabe? Você não... Mas no caso de uma trama clássica narrativa, como é uma novela e precisa ser, ou leva a trama para frente, ou revela a personagem. Agora, uma boa cena faz as duas coisas. Uma boa cena revela a personagem e leva a história para frente. Então, quando eu faço mais uma vez, Jeanette Claire, né? Ela dizia que cada capítulo é um espetáculo. Né? Ela inventou o procedural e a gente nem sabia. Mas é importante pensar no espectador esporádico, naquele que só está vendo aquele capítulo. Então, eu procuro sempre escrever para o gancho, para o break, que são os breaks comerciais, mas também pensando nos arcos dos personagens naquele capítulo e na própria cena. Um personagem não pode começar e terminar a cena como ele começou. Uma boa cena que leva a história para frente e revela o personagem, aquele personagem vai começar entrando na cena furiosa e vai sair entendendo qual foi o problema, por exemplo. Então, uma boa cena tem arco dentro dela. Então, com isso também é musculatura, é treino. Com isso, eu cobro isso das pessoas que escrevem comigo. Falo, essa cena não foi, essa cena aqui começou e terminou assim, e faz de novo, sabe? Ou eu vou fazer, olha como estava e olha como eu fiz. Ou, parabéns, hoje eu dei vários parabéns para minha equipe. Parabéns, essa cena tá brilhante, essa cena me surpreendeu. Eu falei, porque o que acontece? Eu faço a escaleta detalhada e os autores abrem as cenas. Eu quero que todo mundo me surpreenda. Não quero que escreva exatamente o que eu já achei que eu ia escrever. Eu quero que escreva o que aquela cena tem que ser, mas traga alguma coisa. E 179 capítulos é difícil, mas é o que a gente busca. Então, é assim, sabe? É pensando como no arco da cena, sempre. Acho que bom que você falou isso. Eu vou contar. Bruno, se você quiser trazer a pessoas da equipe, acho que o Pedro, especialmente, vai ficar muito emocionado de estar aqui. Meu aluno. Esse foi seu aluno. Ele é incrível, ele é um talento. Todos eles, mas o Pedro, acho que por ele passar pela PUC, escrever sobre isso, né, ser bolsista, tudo isso ele escreve com muita propriedade.
Mas sobre representatividade, eu acho, é uma opinião minha, né, que além de ser uma necessidade, é a palavra, mas já uma vocação, além da questão moral e ética de ter mais representatividade e equidade nas novelas, eu acho que se a gente pensa, mais uma vez, gente, a sociedade, agente transformador, o modelo de negócios da telenovela, que desde, eu não sei se vocês sabem, mas em vários países, né, a televisão começou como um bem público, no sentido de como televisão pública. A nossa televisão começou, apesar de ser uma concessão pública, né, já não lembro mais quais são os 3 patrocinadores, mas quem quiser ver o discurso de abertura de 1950 do Assis Chateaubriand na inauguração da TV Tupi, ele já começou com patrocínio, já começou com publicidade. Então, o modelo de negócio da televisão aberta é publicidade e é audiência. Para atingir essa audiência, para atingir essa publicidade, por isso que eu falei, além da questão ética, moral, do dever, tudo isso, eu acho que hoje em dia, olha para as empresas, olha como todo mundo está buscando inclusão, representatividade, essa é a pauta. É a pauta, é uma necessidade. Você quer vender para o Brasil, você tem que falar do Brasil. Você tem que estar tentando. Agora, já conseguimos? Não. Eu acho que é um longo caminho, mas eu acho que do ponto de vista moral e ético é importantíssimo, mas eu acho que vai acontecer porque é uma necessidade comercial, sabe? Então, eu vejo dessa forma a necessidade de representatividade hoje na televisão brasileira. Eu acredito nisso pessoalmente, mas eu acredito que como empresa, se não quiser ficar para trás hoje em dia, entendeu? E qual foi? Você perguntou também você falou da Kate, você falou que é o pai, mas você falou alguma coisa. Eu fiquei preocupada com essa parte. Sabe por quê? Porque tem uma hora que pesa. Porque outro dia alguém falou, a Rosane começa leve, tem uma hora que começa, policial, perseguição, não sei o quê, porque a novela vai acelerando e as tramas vão se aprofundando. Mas a novela das 7 é uma novela mais leve, é um horário que muitas crianças assistem, eu tenho consciência disso. Então, eu aprendi, tem uma classificação indicativa, né, gente? Tem a questão da classificação indicativa, então todo mundo que fala assim, cara, não apareceu, não sei o quê. Gente, não fui eu. Sabe, tem uma Outro dia eu falei, roteiristas queridos, vocês escrevem o que quiserem no Twitter, mas vocês vão ter vontade de escrever, não fui eu, não era eu queria que aparecesse, mas não pode. Porque tem uma questão da classificação indicativa também. Então, além do horário, que é um horário que tem pessoas de diferentes gerações em casa, a gente tem que estar atento à classificação indicativa, senão a novela sai do ar com 3 notificações. Porque agora é diferente a classificação indicativa, né? Conteúdo. Antigamente tinha aquilo que a gente não é censura, né? A televisão se autoclassifica, mas recebe notificação caso passe. Mas chegando no que eu ia dizer, na verdade, é que eu acho que pode falar sobre qualquer assunto. A questão é como. A questão é o que dá para mostrar, como mostrar. O que a gente pode mostrar. Mais uma vez, gente, eu estou falando da minha equipe, mas é que eu estou tão arrependida mas o Pedro, que muitas vezes escreve ele ficar emocionado. O que eu tenho a dizer, né, o que é o arco do bem, o bem ele se descobre uma ilha, né? E para cada personagem, gente, para cada personagem que vocês veem no ar, a gente conversou com muitas e muitas pessoas com trajetórias parecidas, para poder ter repertório, né? Então, falar, eu tenho uma equipe, eu quero uma equipe diversa, com pessoas de trajetórias diferentes, mas não dá para realmente... eu tenho uma equipe... raro isso, eu tenho uma equipe de 5 pessoas, geralmente é 4, mas sozinha aí, tenho uma equipe de 5 pessoas. E não dá para representar um país como o nosso, como o Brasil, né? Eu lembro até daquele conto do Borges, eu sempre uso do cartógrafo, que um rei chama um cartógrafo e fala assim, quero um mapa do meu reino, bem fiel. Aí ele faz um mapa, não, mas cadê as árvores? Vou botar as árvores. Cadê as casas? Cadê as pessoas? Cadê as ruas? Aí ele fala, bom, aí o mapa tem que ser do tamanho do reino. Então é impossível, mas eu acho que nós como roteiristas a gente tem que construir pontes de empatia. E como é que a gente faz isso com pessoas que são muito diferentes da gente? Escutando, conversando, ouvindo. Então a gente conversou com vários benjamins, né? A gente encontrou com vários benjamins e eles ajudaram a gente a construir esse personagem. Que bom que você está curtindo. Eu sou time bem só. Oi, aqui. Primeiro, queria dizer que eu sou fã do seu trabalho. Acompanhei totalmente mais Malhação Sonho inteira. Não tenho acompanhado tanto Vai na Fé por causa do horário, mas aparece vários cortes pra mim no TikTok.
Sim, eu comecei mais ou menos a acompanhar a novela pelos cortes do TikTok. Primeiro eu queria perguntar sobre... A novela é uma obra aberta. Só que quando você entrega a novela, você tem uma sinopse pronta do início ao fim, e isso vai mudando ao longo do tempo. Ou você tem uma sinopse da base e vocês e os roteiristas vão montando e vendo o que o público está gostando? As duas coisas. Eu, quando entrego uma sinopse, eu me sinto confortável de ao começo ao fim. A gente tem a sinopse que eu entrego, sei lá, pro meu chefe, ele fala assim, sim, sinal verde, ou trabalha isso, trabalha aquilo, vai. Que é uma sinopse completa. E tem a sinopse que eu chamo de sinopse de trabalho, que é aquela que sai tudo em todos os lugares, mas que você passa para a equipe, que você passa para todo mundo, sabe? E eu gosto de saber para onde eu vou, mas mudando, podendo mudar. Eu escrevi um artigo até para uma revista em Portugal sobre novelas fechadas na pandemia. Eu acho que as novelas sofreram sendo fechadas. Eu conversei com alguns autores, com a Cláudia Soto, com o Valci Carrasco, e aí o Pedro Lopes, que é um autor de Portugal, conversou com alguns autores lá e faz diferença a novela ser aberta, sabe? Às vezes eu não mudo o rumo da história, mas eu dou mais espaço por algum ator, alguma atriz, ou um casal que não deu certo, ou um casal que deu super certo, que eu não esperava, ou às vezes eu procuro assistir a novela no ar, hoje não vai dar, mas eu procuro assistir a novela no ar todos os dias. E às vezes eu entro no Twitter ou no Instagram, às vezes não dá tempo, às vezes eu só estou no minuto a minuto, mas essa sensação desse laço social que a televisão aberta ainda proporciona, né, que é uma teoria do Domingo que voltou, mas que eu concordo, inspira a gente a outras histórias, outras coisas. Eu mudei minha sala de roteiro pela primeira vez também para dentro do Projac, dos estúdios. Inspirada pelo Pedro Lopes, que é esse autor que também é roteirista lá de Portugal, porque ele tem a sala de roteiro dele sempre ficando ao lado do estúdio. É um esforço ir até o Projac? Mas também metade da minha equipe mora mais perto, ou Zona Oeste ou Zona Norte, então para eles não é tão difícil, não é para mim sair daqui. Mas estar lá no Projac, ir no estúdio, às vezes eu não vejo a novela no ar, mas eu vou no estúdio e vejo uma cena, dá ideia de outra cena, dá ideia de mais uma coisa. Por exemplo, outro dia eu fui numa cena da Regiane, com o filho dela, né, que é a Clara e o Rafa. E o diretor falou a seguinte frase, ela estava lá na cena e dirigindo, o diretor falou assim, Regiane, é o seguinte... Você está tentando dar a mão para o seu filho que está se afogando, mas você não está se notando que você está se afogando também. Eu falei, nossa, é isso. Não só vou usar essa frase, mas isso é um insight. E aí fui para a sala de roteiro e falei, gente, eu acabei de ouvir isso, acho que isso gera essa cena, podemos fazer... Então, às vezes, não muda o rumo da história, mas traz cenas, sabe? Aumenta algumas trilhas. E a outra pergunta queria entender como você conseguiu... criar uma novela onde a maioria dos personagens são evangélicos e colocar 2 beijos gays dentro da novela. Olha, a televisão, lembra aquilo que eu falei que a sociedade mudou e a televisão mudou? É claro que a gente tem, se a gente olha, né, eu até citei, vou dar um exemplo, por exemplo, eu citei, porque eu sofri já, mas aquele... nessa mesma novela que eu falei, Malhação Sonhos, com a Lucrécia, com câncer, a gente fez ela fazendo o exame, né, o autoexame. Obviamente você faz o autoexame nua, né, você não vai fazer... E a gente mostrou aquilo lá. E aí foi um escândalo na internet, Malhação, que é a questão da bonificação do olhar, que a Paula Sibilha, que é uma autora super interessante, fala muito. Só para dizer que, corta para a década de 80, a Cássia Kiss estava o dia inteiro na programação fazendo a mesma coisa, sem problemas. Então, só quero dizer que apesar de ter... resistência e controle, né? A gente fala, pô, mas na época de 80, agora não pode. Eu acho que se a gente olha para a história das telenovelas também em relação às relações homoafetivas, a gente vê que as coisas estão mudando. E eu acho que elas estão mudando porque o público está mudando. É claro que tem um controle também, sempre tem, da classificação de castigo. E que dá margem à interpretação. Né? Muito cá entre nós, sei lá, né? Mas tudo bem. Como é que o Crivella quis fechar a Bienal por causa de uma revista de quadrinhos, né? Interpretando o que significava o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é claro que a gente tem várias instâncias e várias que a gente também, uma telenovela, se ela avança mais que a sociedade, mesmo a sociedade moralista hipócrita, as pessoas vão desligar. Então, só quero dizer que tem várias forças em movimento
Mas eu acho que olhando para trás e olhando onde a gente está hoje e pensando que a nossa sociedade é uma sociedade diversa, plural, que as pessoas não são uma coisa só e que as pessoas não são tão radicais, esse mundo não é tão polarizado quanto ele aparenta ser nas redes sociais, porque as pessoas não são assim, eu acho que é uma explicação. A Clara e a Helena vão fazer. Não sei. A Oi. gente tem 3 minutos pro horário combinado e 3 perguntas. Desculpa, tá, gente? É porque Vamos lá, 3 perguntas breves. eu também não tô sendo breve, é você. Não, porque é 1, 2, 3, ainda tem ali. Tá, Vai. vou muito rápido. Eu vou quebrar um pouco de Vai na Fé, adoro, tá? Adoro seu trabalho. Mas pra falar que tá tendo essa greve nos Estados Unidos agora, dos roteiristas e tal, você acha que isso pode chegar aqui? E como que é você ser roteirista no Brasil? Desculpa, pergunta profunda. Mas como é que é essa condição de roteirista no Brasil hoje? Tipo, Eu acho que todo mundo que trabalha com roteiro, se você vê as discussões da ABRA, né, que é a Associação Visão do GEDAR, né, essa questão dos direitos autorais, a precarização do trabalho do roteirista do Brasil, claro que reflete o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porém, eu acho que os Estados Unidos, a gente está falando do sindicato, a ABRA é uma associação. Nosso sindicato, a gente tem um sindicato, que é o Sindicato da Indústria Cinematográfica, né, dos trabalhadores. Então, eu acho que tem um movimento aí, uma mobilização já para pensar nisso, mas a entrada dos streamings, com a regra dos streamings, que muitas vezes são uma afronta às leis de direito autoral já existentes e pré-existentes no Brasil, mas não existe uma regulamentação dos streamings, apesar que eu acho que nesse governo teremos, necessário. Eu acho que a gente é influenciado por este modelo de negócio, que é um modelo de negócio transnacional, né? Não nasceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil, teoricamente, os roteiristas recebiam os seus direitos autorais, tinham direito aos seus, né, às suas ideias, até exceto quando trabalham para o streaming. Mas acho que a tradição do sindicato, a tradição nos Estados Unidos é muito maior do sindicato dos roteiristas, tem uma união maior. Há 15 anos atrás, a greve que tem foi impressionante. A gente não tem essa história, a gente não tem essa tradição, a gente não tem um sindicato de roteiristas forte. A gente tem uma associação muito boa e muito forte, a gente tem o GEDAR para direitos autorais também se formando, mas eu acho que é um movimento que está acontecendo. Eu acho que a regulamentação do VOD no Brasil vai passar por direitos autorais. É claro que o governo fala muito em produtoras e pouco em roteiristas, mas tem pessoas muito boas lá e eu acho que isso está sendo pensado. Inclusive, tem alguns estudos, se não me engano, no OCA da Ancine tem um estudo da Ana Paula sobre VOD no mundo e no Brasil, interessantíssimo, porque não é uma questão só de direitos sociais, de direitos sociais também, mas de direitos autorais e nem de produção, tem uma coisa também da proeminência das produções dentro da carteira, dentro do catálogo, que é importante também batalhar, não e percentual, e também tem esse artigo recente, esse estudo recente, que é impressionante, né? Quando eles foram levantar o percentual de produções brasileiras no streaming, enfim, no streaming que é oferecido no Brasil. boa tarde. Ótima pergunta. Você falou da sua trajetória dos estudos, mestrado, doutorado. Eu queria saber de que forma esse conhecimento acadêmico impacta na construção dos seus roteiros e como conciliar esses dois universos, né? Trazer esse conhecimento acadêmico junto com a linguagem e o audiovisual. Super. A telenovela foi meu objeto, né? Doutorado. Então, impacta tudo isso que eu falei, esse olhar, quando você para e reflete sobre, quando a universidade te dá a oportunidade de ter acesso ao arcabouço acadêmico sobre assunto, ler sobre assunto, conversar com pessoas sobre assunto, quando você para e pensa para onde você está indo, isso ajuda na escrita. Mas, por exemplo, de forma muito objetiva, quando eu fiz o mestrado em 2005, era o boom da convergência de mídias e telas, né? O Stephen Jenkins tinha acabado de lançar o livro dele, quando começou a se falar sobre isso. Eu saí do mestrado, chamei algumas pessoas até que estavam comigo no mestrado, e o Desenrola, que foi o filme que eu fiz em seguida, foi um filme que teve livro não ficção, livro ficção, um game com chat, com 15 mil inscritos, chat de até 100 pessoas, foi uma websérie, um ARC, jogo de realidade alternada. A pesquisa começou como uma série de documentários de GNT, depois virou um spin-off com 2 temporadas, uma antes do filme, depois do filme para o Multishow, outra para Play TV, a partir da websérie, e eu devo estar esquecendo alguma coisa. E tudo isso só aconteceu porque eu estava no mestrado, eu falei, peraí.
Por que eu tenho que ficar só concentrado no filme? Será que eu não posso fazer isso aqui, ter uma nave-mãe, pensar esses satélites? Será que cada um desses satélites não pode ter uma forma completa, né, de financiamento, com equipes diferentes? E assim, o Desenrola começou em 2005, mas o filme só foi ser filmado em 2009. Mas até lá já tinha, né? O portal do Oi Futuro, patrocinador do Oi Futuro, a pesquisa, documentários do GNT, o Multishow que eu já citei. Olha só quantas parcerias. E foi porque isso, às vezes a gente tem que parar e refletir. Uma pessoa que trabalha com desenrola, você tem uma palestra. 15 segundos. Então, eu queria contar uns pontos. 2 pontos, perdão. Mas é uma novela leve, mas que em todo o núcleo você observa que ela fala sobre temas extremamente sensíveis na sociedade que a gente vive e que traz o debate para o sofá de casa. É uma novela que eu assisto, por exemplo, com a minha família e muitos assuntos a gente conseguiu desconstruir e até tocar porque você aborda. Como é que você faz para não atingir essa linha tênue de se tornar algo panfletário, digamos assim? Depositário, né? Estar lá porque tem que estar, porque é um assunto do momento. Trazer de forma realmente autêntica, verdadeira, sensível. O tema da Sol, por foi o abuso, que foi... É algo que eu vi que trouxe uma inocência, uma liberação social de muitas mulheres que foram abusadas, sofreram abuso, sim. Você deu a palavra certa por estar alcoolizada. E a lei mudou só em 2009, sabe, gente? Olha só que loucura. É prestar atenção no que te toca, no que você fala assim, são vários, acho que vários ingredientes aí. Aquilo que eu falei, musculatura, olhar o mundo à sua volta, ver que assuntos no jornal você para e lê. Eu leio ainda jornal físico, adoro. Tem horas que você para e lê. Por que aquele assunto te... Aí anota. Então, isso é se observar o mundo à sua volta, assuntos que te interessam. Então, isso da lei ter mudado, do que eu achava normal, até em relação à Rosa, do que ela acha um absurdo, que eu falava, nossa, na minha época isso é normal, isso era normal. Era normal chegar numa festa, alguém passar a mão na sua bunda, era normal alguém chegar numa festa, assim, agarrar, hoje não é normal, que bom que não é normal. Mas o que será que mudou? Como será que isso mudou? Né? E principalmente quando a gente julga, pensa e olha nossos ídolos do passado que às vezes não resistem à atualidade, poxa, mas olha como é que meu olhar também mudou. Por que ele era meu ídolo, não é mais? Por que eu acho isso errado agora? O que está acontecendo? Então, se observar. E outra coisa que eu aprendi muito cedo, jamais subestime o espectador, jamais subestime o espectador. E jamais ache que você é melhor que o espectador e que você deve depositar a sua ideia no espectador. Não seja depositário. Ofereça mais de um ponto de vista. Duvide. Lembre que a discussão não termina na novela, ela tem que terminar em casa. As pessoas têm que continuar falando. Tem um estudo muito legal sobre o Rei do Gado, a primeira exibição da Heloísa Buarque. Não é Heloísa Buarque de Holanda, é outra Heloísa Buarque de Almeida. Em que ela vai numa cidade tentar entender como é que é a recepção e ela começa a perceber como as pessoas falam as famílias falam de afetividade a partir daquela novela, ou como falam, sei lá, de diversos assuntos que transcendem a novela, né? Então, não pode fechar um assunto achando que você está certo, né? A gente tem temas que são muito delicados. E que eu acho que a forma da gente falar disso é tentando colocar pessoas em cena que não concordam necessariamente, sem julgar, né? Sem a gente julgar, deixa o espectador pensar, refletir, entender o que pensa. Mas sabe o que é quando a gente é depositário, quando julga, fala assim, é assim que tem que ser, o espectador fala, você acha que... Então vamos mudar. Vamos mudar de canal. São milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas todos os dias. As pessoas não concordam necessariamente, não posso impor a minha opinião. Mas eu posso oferecer vários pontos de vista, eu acho que é isso. Não, vamos trocar. Oi, Rosane, boa tarde. Boa tarde. Com o streaming, eu vejo muita gente, inclusive muita gente que trabalha com televisão, tratando a televisão como um veículo com descaso, com desdém, como uma coisa que tá para acabar, salve-se quem puder,
e que quem vê a televisão ainda é porque é pobre e não tem condições de migrar para o streaming. Eu vejo as pessoas falando numa clara classificação entre melhor e pior. Eu queria saber como você vê isso, porque eu acho que quem trabalha com novela, tudo bem, a novela vai pro Globoplay, mas ela não é pensada só para ir pro Globoplay. Acho que, né, o maior canhão ainda é a TV. Como você vê isso? Nossa, é uma pergunta complicada, vou te dizer por quê. Porque eu fiz essa tese inteira para entender para onde vai a telenovela no futuro, né, um ecossistema midiático, né? Então, isso aí, bom, não sei se a novela vai sair da TV, se ela vai para o streaming, qual a importância desse laço social de todo mundo vendo a vida, isso é uma questão gigante. Mas voltando à sua primeira questão, eu vou citar o Barbeiro, que ele fala uma coisa muito interessante. E é engraçado porque eu estou vendo a mesma discussão quando eu saio da UF, que era, cinema é melhor que televisão. Agora, streaming é melhor que televisão. Por que será? Agora, indo para o Martim Barbeiro, indo para as palavras dele, depois eu falo as minhas, que eu acho que eu já até falei isso, que assim, por que uma certa elite intelectual brasileira acha a novela um produto menor? Será que é justamente por ser uma matriz latino-americana, matriz narrativa latino-americana, por ter uma matriz popular? Aí vamos parar na história e ver tudo que teve matriz popular e que depois foi consumida de uma forma ampla, comercial. O samba não era visto como uma coisa menor? O funk não foi visto como uma arte menor? O sertanejo, o melodrama do sertanejo não é visto como uma arte menor ainda hoje, com uma certa parcela intelectual, até virar cult, até virar legal, até virar bacana. Será que não é justamente isso que você falou na sua pergunta? De estar associado à matriz popular, de estar associado ao melodrama, que foi uma raiz, né? Enfim, que se espalhou, né, pelo Brasil, de onde surgiu a história do melodrama, né? Se você vê, sempre teve uma matriz, uma ligação muito popular. Será que não é por isso? Será que é o contrário? Será que não é justamente por isso? Eu tenho uma história pessoal que eu adoro, que é o seguinte: eu fui diretora, entre outras coisas, da minha vida, do Caceta e Planeta. E aí a gente foi fazer a campanha Não Solte Punho no Elevador. E aí fui lá pro elevador Lacerda, em Salvador, fazer a campanha Não Solte Punho no Elevador. E aí tinha um show Não Solte Punho no Elevador, e o som era com o Timbalada e com o El Chan. E aí o Timbalada, nossa, o Timbalada, amo o Timbalada, fui no Candeal, a história do Timbalada, o resgate do Timbalada, como é legal o Timbalada. E o El Chan atrasadíssimo. E aí eu virei pro pessoal do Timbalada e falei: pessoal do Timbalada, eu vou filmar com vocês. O público tá aí, vamos fazer, eu faço com vocês. Depois esse pessoal do El Chan, tudo bem, não, o importante é vocês estarem aqui. Eles falam: não, a gente adora o pessoal do El Chan, são nossos amigos. O público quer ver a gente, também quer ver o El Chan. E eu fiquei pensando, só eu tava ali julgando, entendeu? Eu julgando o que era melhor, o que era pior, o que o público tinha que ver, o que era melhor mostrar, sabe? E eu fiquei, tem que parar e se perguntar. E principalmente a gente, né, que quer falar enfim, trabalhar com isso, contar histórias, sempre parar e entender por que alguém acha, por que tem essa percepção que uma narrativa é melhor ou pior, ou tem mais qualidade ou menos qualidade, né? Mais uma vez, aí falando, né? Novela com mais de 70 anos, é a única narrativa brasileira audiovisual que inverte esse fluxo de forma comercial, né? Que as novelas brasileiras são assistidas no mundo inteiro. A moda agora é turca, a moda é polonesa. Mas elas continuam sendo exportadas para o mundo inteiro e continuam se conectando com 20, 25 milhões de pessoas todos os dias, a minha novela. Sendo que 20, 25 milhões de pessoas todos os dias, gente, no PNT. Ou seja, nas 15 principais praças. Não estou nem falando do Brasil inteiro. E não estou nem falando das pessoas que entram, ficam 5 minutos, saem, ou que não veem a novela inteira, se bem que a gente tem uma fidelidade de... acho que estava em 72%, que absurdo. Ou seja, as pessoas entram e ficam. Mas falar, entendeu? Diminuir uma narrativa que tem esse alcance, talvez o errado seja quem quer trabalhar com isso e está julgando. Entendeu? Tem que parar. Assim, não sejam preconceituosos. Estejam abertos até coisas que vocês podem falar: eu não gosto dessa série, eu não gosto dessa novela. Não tem problema. Mas estudem, vejam, percebam, absorvam e não sejam como eu fui com El Chan de balada à toa. À toa. Maravilhosa. Eu vou encerrar por conta do tempo. São 6h11 obrigada, já. preciso ir. E aí vou falar só uma coisa final, assim, que eu achei... Eu achei que a gente ia fazer um papo que é muito mais pro lado que a novela está pensando conectada com outras redes, etc. A gente ficou o tempo todo falando da novela, da matriz principal da história. Isso diz muito sobre tudo que a Rosane falou. Diz muito sobre a gente ouvir o espectador também, que foi o que eu tentei fazer um pouco aqui. E acho que isso é muito legal, vocês estarem tão empolgados
uma obra é alguém que está pensando e olhando muito para tudo que está acontecendo. Eu tinha pensado em falar da Vic, vai ficar para outra. Quando a Vic estrear, a gente volta, que é o próximo projeto da Rosane entrando no ar. E eu vou deixar uma pergunta para ela responder depois por WhatsApp e eu mando o áudio para vocês. Que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que eu acho muito interessante do ponto de vista criativo. Pensar sobre o nome dos produtos. Então, não só o nome dos personagens, da Sol, do Ben, ou de quem quer que seja, mas você olha para Vai na Fé, tipo, é óbvio que essa novela teria que chamar Vai na Fé. Certamente não foi uma decisão tão óbvia. Então, pensar no nome, dar nome para produtos, você, como que está estudando, olhar para o nome das coisas, o que eles querem dizer, o que eles comunicam, eu acho que é um processo super interessante. Então, depois, quando você tiver um tempo andando, Não respondo. me responde sobre o nome de Vai na Difícil, Fé. respondo. E é isso. Obrigado a Eu todo queria mundo. só agradecer, gente. É sempre um prazer. Eu sempre aprendo muitas coisas. Todo mundo que fez pergunta, que falou, assim, muito obrigada. Eu adoro, assim. E eu reitero que se você quiser, eu posso chamar pessoas também da novela para virem aqui. Eles vão amar, gente. Eles vão ficar com invejinha. E agradecer mesmo. Sempre adoro. Sempre uma oportunidade, gente. Boa sorte. Vão na fé. Não, assim, não desistam. Vai dar certo. Continuem. Obrigado.